Um bom dia a todos. Que bom ter vocês aqui comigo mais um dia, porque nós estamos fazendo essa série, né, sobre ressignificar a presença do Pai na vida da família, no convívio familiar, né, no convívio da sociedade, né, nos preparando melhor para essa data, né, tão significativa quanto a data do Dia das Mães, a data que nos lembram da presença dessas duas pessoas tão importantes, centrais na vida da família. Né? Então, nós estamos dando sequência, hoje é o terceiro e último vídeo, né, sobre essa reflexão, ressignificar, ou seja, dar um novo significado à figura do pai. Então, quero dizer um bom dia, né, boas-vindas para quem vai me ouvir nessa live. E para as pessoas que vão ouvi-la no decorrer desse dia, para quem vai me acompanhar depois na tarde ou mais tarde ainda, né, no YouTube. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, dependendo do horário que vocês vão me acompanhar. E também compartilhando, né, com vocês assim a alegria que eu tenho já de alguns retornos que eu tenho tido das pessoas que estão ouvindo, participando da live, né, daquilo que está servindo como reflexão, seja para elas como para estar direcionando para algum parente, né? É sempre muito bom ouvir o feedback, aquilo que pode ajudar, né, e aquilo que já está ajudando. É uma forma também de aquelas pessoas que não fazem a terapia pessoalmente comigo, mas também podem compartilhar um pouquinho do que é a reflexão que a gente traz num trabalho um pouco mais individualizado na terapia, né? Então sejam bem-vindos. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. E nós então estamos numa caminhada, né? Nós aprofundamos no primeiro dia a questão da ausência da figura do pai, né? O Carlos está falando com a gente da cidade de Lyon, lá da França, né? Muito bem-vindo, Carlos. A falta da figura paterna, da ação paterna, né? Como que influenciou especificamente uma cliente minha que eu acompanho, mas é claro que quando eu trago o exemplo de uma pessoa, essa pessoa é só uma ilustração. Na verdade, isso acontece com muito mais pessoas do que a gente possa imaginar, né? Que é então quando o pai ou está ausente fisicamente, ou a pessoa lá no seu inconsciente, ela percebe a ausência do pai, porque não necessariamente ele precisa estar ausente fisicamente, mas às vezes essa percepção interna ela fica, né, muito grande dentro da pessoa. Então, e essa pessoa ela está identificada com o seu pai, ela acaba criando dificuldades, né, também de se movimentar, de estar presente ali nas situações que estão acontecendo no seu dia a dia. E isso acontece também muitas vezes até com uma certa ansiedade exacerbada na vida da pessoa, né? Porque lá dentro do seu inconsciente falta uma pessoa, uma figura principal na família. E também a dificuldade de perceber a ação do pai na vida dela provocou também uma dificuldade de afastar as pessoas que estavam bloqueando a sua vida, bloqueando, né, a sua liberdade. Então, como que essa figura, a falta, né, de percepção da ação dele no momento de necessidade, travou a vida dessa pessoa. E como que trava, né, a vida de inúmeras pessoas pelo simples fato que elas, em um determinado momento, perceberam que o pai foi ausente. E como que verificar para isso, entender, né, o processo que o pai teve ali naquele momento é libertador tanto para a pessoa que viveu toda essa mágoa, toda essa tristeza, quanto para aquela pessoa envolvida ali, no caso, a figura do pai,
que foi imputada, né, como uma pessoa ausente, como uma pessoa sem determinação. No segundo dia, nós vimos ao contrário, né? Como que a figura muito presente do pai, então presente fisicamente, presente nesse inconsciente, ao ponto de determinar toda a tomada sua de decisão, determinar os relacionamentos que aquela pessoa tinha, né? Então, nunca os relacionamentos afetivos daquela pessoa estavam à altura de corresponder àquilo que o pai sonhou para ela. E nesse âmbito aqui, como que essa presença excessiva marca também uma dificuldade de escolha, de deixar a vida fluir e seguir adiante, né? Por quê? Porque essa pessoa lá no inconsciente, ela busca solucionar e ela busca também corresponder àquilo que o pai esperava dela, né? Com os seus relacionamentos. E aqui, tanto no âmbito do relacionamento amoroso, quanto também na sua vida profissional. Porque, na verdade, a figura do patrão, a figura daquele chefe, também estava ali bloqueando e representando o pai que esperava algo mais dela, que ela correspondesse ou não saísse daquilo que era uma expectativa, né, para família, para o pai, mas não era para ela. Então, se descobrir como uma pessoa que pode tomar decisões e que tá tudo bem, que cada um na sua família tem o seu lugar, né, tem a sua decisão, isso foi libertador também, né? E é libertador para tantas pessoas que se veem nesse perfil. E hoje nós vamos falar, né, do mito desse pai herói. Por que esse mito ele estraga tudo, né? Se nós pegarmos os anúncios, né, dessa época aqui, época do Dia dos Pais, nós vamos perceber que esses anúncios, eles trazem muito, alguns até trazem, né, o pai vestido de super-herói, super-homem. E outros tantos, eles relatam assim, mostram figuras felizes do pai segurando uma criança, né? Seja essa criança menino ou menina, né? O pai indo passear com essa criança, o pai segurando essa criança em situações lá de perigo. E traz, é uma simbologia que tem nessa semana, mas é uma simbologia que representa também um estado da nossa vida onde isso é presente e é possível. Que estado é esse? As fases iniciais, né, da criança e a infância da criança. Então, quando a criança tem essa presença do pai junto com ela, geralmente se tem um alternar, né, do cuidado para com aquela criança. Ora, a criança está no colo da mãe e se sente segura no colo da mãe, e ora ela está no colo do pai e se sente segura no colo do pai. A criança percebe também a diferença, né, física, a diferença no tom da voz entre pai e mãe, diferença de firmeza, diferença de carinho. Então a criança ela vai percebendo que aquelas figuras, né, que estão ali dão suporte, sustentabilidade para ela, dão conforto, dão força, dão apoio para ela, né? E a criança vai se sentindo segura, né? Se sente segura, às vezes quando está numa situação de perigo, o pai vai ali e acode, né? Se é uma situação que precisa de mais força, o pai também está presente e a criança vai juntando então com aquela realidade que ela tem, a realidade que é trazida para ela através dos desenhos, né? Através do mundo da ficção, onde a criança vive uma realidade do super-herói. Então nós podemos ver que o super-herói ele está presente tanto na realidade da menina quanto do menino.
da menina como aquele que vem salvar nas dificuldades que tem, né? Aí nós temos histórias bem tradicionais mesmo, do príncipe, da Branca de Neve, né, da Rapunzel, é aquele super-herói que vem salvar de alguma dificuldade no qual ela está presa. Até as histórias mais tradicionais, mais atuais, né, Homem-Aranha, Super-Homem, etc. E do lado do menino, esse super-herói, ele identifica, né? Seja com o pai e seja aquilo que ele espera para ele mesmo, porque quando ele brinca, ele já assume essa característica aí do homem desbravador, que vai salvar dos perigos, né? Que vai libertar de toda situação difícil. E na casa, às vezes a criança percebe isso, mas ela percebe uma outra realidade também, né? Ela percebe a realidade de que aqueles adultos que estão ali para cuidar dela, e isso ela cresce também no inconsciente coletivo, né? Como se aqueles adultos estivessem ali totalmente plenos e à disposição dela, né, para o cuidado. Que esses adultos, ora, um vai cuidar desse carinho, da proteção, de estar com ela no dia a dia, e outro vai se afastar. Geralmente, quem é que se afasta? Embora hoje o cenário atual ele esteja muito modificado, mas nós sabemos que logo nos primeiros dias da criança, quem permanece mais com a criança é a mãe. O pai se afasta. E se afasta por quê? Porque o pai ele tem que trazer o provimento para o lar, né? Bom dia, Angélica, seja bem-vinda. Ou seja, o pai, ele, como já tem dentro dele também essa questão do amparo à família, de manter a família, então ele que tem a dignidade de manter o lar e prover o lar, ele sai para prover esse sustento. Então, já no começo da vida da criança, existe alguém que deixa o lar, né, que abandona a criança para ir em busca de algo. E muitas vezes essa criança, depois ela vê esse adulto, que é a figura paterna, que ficou longas horas fora do lar. Quando chega, ainda se confronta com aquele adulto que está muitas vezes mal-humorado, que está cansado, que não consegue brincar e se entreter com a criança, né? Que muitas vezes de tanto cansado já chega, já janta e vai dormir, que não colabora, né, entre aspas, ali na casa. Muitas vezes consegue perceber que a chegada daquele pai causa uma desavença no lar, porque até então a criança estava bem ali com a sua mãe, protegida, e com a chegada do pai tem um conflito entre os dois, entre a mãe e o pai. Então ele vai percebendo, né? A criança vai percebendo essa figura do pai. E parece que essa figura do pai, ela fica muito longe daquela figura mental que ele tem dentro de si, né? Daquele pai herói, aquele pai que protege, aquele pai que brinca, aquele pai que acolhe. À medida que a criança vai crescendo, essa figura de pai, ela vai ficando para trás. Só que ela fica para trás na realidade, mas no inconsciente da criança, ela está sempre presente. E futuramente, na idade adulta, ela vai ser cobrada ou ela vai cobrar, né? Essa criança, ela vai cobrar. Meu pai não foi tão presente assim. Meu pai esteve ausente. Meu pai não me deu amor, não me deu afeto, não me deu carinho. Meu pai era estranho, era silencioso, não falava, não compartilhava, não acolhia. Então, tem um confronto entre aquilo que deveria ser o pai, a imagem do herói formado na mente do filho, da filha, da criança,
e a imagem da pessoa real que ela tem ali diante dela. É claro que entre uma coisa muito agradável que a gente tem e algo que é desagradável, a gente fica com aquilo que é agradável, né? Todos nós somos assim. Se for para escolher, a gente escolhe aquilo que é agradável. Então, essa mente, ela se apega ao deveria ser assim. Meu pai deveria ser assim. Olha lá que bonito, né? As propagandas mostrando o pai que vai no parque passear com o filho, o pai que chega e senta com o filho para conversar, o pai que abraça, que beija o filho, e de repente eu olho para dentro da minha casa e eu tenho um pai de cara fechada, um pai estressado e nervoso quando chega do serviço, um pai que às vezes é cheio de vício, né? Bebe, usa alguns entorpecentes e por causa disso faz minha mãe chorar, né? Faz os meus irmãos chorar, me faz estar triste. Um pai que briga e agride a minha mãe. Então, todas essas imagens, elas não condizem àquela imagem de bem e de felicidade que talvez algum dia a criança tenha recebido ou que talvez ela gostaria de receber. Porque lá na escola, lá no grupo onde ela participa, ela não vê, né? Ela vê os seus colegas dizendo bem dos seus pais. E ela não vê na casa dela essa figura que realmente está ali presente. E aí então se tem aquela necessidade que é formada, aquele buraco, aquele vazio que está ali. Poxa, meu pai deveria ser assim, mas não é. Então eu não recebi. Então vem a cobrança, né? Vem a cobrança e dentro dessa criança que até pode ser aí no caso também um adulto, forma-se o sentimento de escassez. Dentro de mim ficou faltando esse amor do meu pai que me acolhe, um pai acolhedor, um pai compreensivo, um pai que dialoga comigo, né? Ficou faltando tudo isso, porque meu pai era isso, isso e aquilo. E daí então se forma a dificuldade, né? Então quando a gente fala, por exemplo, de vida financeira, e a gente olha essa escassez, dessa cobrança da falta que deveria ter tido e eu não tive, percebe que a pessoa ela está sempre vibrando numa falta, né? A falta daquele que deveria dar algo e não deu. Então eu fico clamando para o universo que está faltando alguma coisa para mim e que eu preciso receber e que eu, como está faltando e como não foi dado, é sinal também lá no meu inconsciente que eu não sou digna de receber. Por quê? Porque os meus colegas receberam e eu não recebi. Então eu não sou digna. E aí começa a haver alguns problemas, né? O primeiro problema que vai surgindo é justo o problema da situação da cobrança, do julgamento. Então, meu pai é isso, é aquilo, então vão se criando os adjetivos para o pai. Então, meu pai é um bêbado, meu pai é muito nervoso, meu pai é incompreensivo, é estourado, né? E tudo isso vem com o quê? Vem com uma carga muito grande de julgamento. Tudo aquilo que nós julgamos, diz Bert Hellinger, e nós criticamos, nós repetimos. Como a gente repete? A gente repete isso no comportamento com o outro, nós repetimos isso na escolha do nosso parceiro, né? Do namorado ou o menino da namorada. Nós vamos escolhendo, vamos repetindo. Por quê? Porque a gente quer alguém para suprir aquela falta, aquela necessidade que eu tenho de um pai, companheiro, um amigo, compreensivo, né? Busco no outro aquilo que eu deveria ter recebido segundo a minha concepção. E por que que isso, a figura do pai herói estraga com tudo, né? Conforme eu coloquei ali no título da live. Porque quando a gente forma
junto com o inconsciente coletivo, essa figura, nós deixamos de lado uma figura real que existe. Que aquela pessoa ali que eu denominei pai, que a sociedade denominou pai de alguém, né? Porque ele foi capaz de, junto com a mãe, gerar uma vida, é uma pessoa tão humana quanto os filhos, quanto a mãe. E como seres humanos, nós possuímos limitações. Todos nós possuímos limitações. Então, entender, né, quando eu trago muito para perto de mim a figura do herói, é como se eu afastasse a figura humana. Se nós paramos para analisar o que é um herói, ele tem superpoderes, né? Ele supera tudo. Na ficção científica é possível até o herói superar a própria morte e voltar de novo à vida, porque ou ele é um homem de aço, ou ele tem poderes, né? E na nossa vida comum, nós somos humanos. Somos seres que somos motivados, temos intenções boas, mas temos limitações também. E essas limitações, elas aparecem também naqueles momentos que nós tentamos salvar a pátria, né? Essa limitação para o pai real, ela aparece também naquele momento que ele está tentando corresponder àquela imagem do pai ideal. Ou seja, na hora que ele tenta corresponder à imagem que ele tem que ser o provedor da casa, que ele tem que cuidar da casa, que ele tem que manter a família segura, ele também é o pai que está ausente dentro de casa. Porque, ao contrário do que nós estamos vivendo hoje, no qual muitas famílias, pais e mães estão trabalhando dentro de casa de home office, mas até alguns meses atrás, a nossa realidade era externa. Então, aquele pai que para a criança a abandonou porque passou o dia inteirinho fora, na verdade é o mesmo pai que ela desejava ter carinho e proteção dele. Porém, ele trouxe esse carinho e essa proteção, para ele se chama trabalho. E por que muitas vezes para ele tem esse nome de trabalho? E trabalho duro? Porque o pai dele também vivia nessa necessidade, vivia nessa compreensão, né? Então, para manter o lar, para dar dignidade para o lar, para os filhos, para a esposa, para dar algo de melhor, ele precisa se ausentar e precisa trabalhar. Às vezes em um trabalho, às vezes num segundo trabalho, né? Qual que é o objetivo dele? Proteger, sustentar e dar conforto para a família. Qual que é o objetivo? O que a criança espera do pai? Proteção, cuidado e conforto do pai. Só que as duas formas de pensamento, elas são diferentes. Por quê? Para uma foi passada uma ideia do que deveria ser e para outra ela está vivendo na realidade. Então, muitas vezes aquela pessoa, né, que trabalha num trabalho principalmente físico, estressante, extenuante, quando a pessoa chega na casa à noite, não tem muita motivação, né, talvez para brincar com a criança. Às vezes, quando ela chega em casa, é apresentada uma situação de mais dificuldade ainda. Seja porque aquela criança, por sentir tanta falta, ela dá muito trabalho, ela se sente também desprezada, então ela chama mais atenção ainda. E aí vem as chamadas bagunças, né, que são feitas, o desconforto ali na escola com os amigos, a chamada de atenção por causa da professora. Às vezes, quando aquele pai chega em casa também, há um confronto com a mãe, porque as ideias da mãe são diferentes das do pai, e isso é normal, tanto quando a mãe está dentro de casa, quanto como quando ela trabalha também,
Então essa figura ideal, ela vai caindo por terra. E como nós na sociedade nós não fomos educados a acolher o outro como ele é, né, com as suas limitações, acabam vindo a cobrança e o julgamento. E a cobrança e o julgamento faz ficar muito mais pesado para aquele que está fora, que sabe que ele está tentando, porque ele não se sente acolhido. Então, se tem um embate das duas, né, das duas necessidades e das duas energias que estão ali. Então, o pai passa a sentir uma energia de não acolhida, de não aprovação, de reprovação, e o filho passa a sentir uma energia de distanciamento do pai. Como seria se de repente essa imagem do super-herói ela fosse entendida como esse super-herói também que está ali na batalha do dia a dia e que por causa dessa batalha ele chegasse ferido, né? E essas feridas podem ser a discussão, a dificuldade de ganhar o dinheiro, a dificuldade de relacionamento, de ideias lá com o seu patrão, e que fosse entendido que talvez ele precise de um momento para ele, um momento de silêncio, ou um momento assim de diálogo, de acolhida entre ele e a mãe. Como seria se nós, quando o filho começa a olhar, e aqui vamos trazer, né, junto com o pai, a mãe também, como pessoas reais, pessoas que receberam uma herança de vida, um modo de seguir a sua vida dos seus pais, que também tinham as suas limitações e que talvez por não parar tanto para pensar que assim foi o jeito que os pais deles fizeram, que eles podem fazer diferente, essas pessoas sigam ainda nessa lealdade. Como seria acolher essas pessoas como elas são? Talvez aliviaria a carga deles, né? Sentindo menos a exigência dos filhos para que eles fossem perfeitos, e os filhos também sentissem uma carga bem mais leve sobre eles, né? Porque futuramente esses filhos serão os pais. E também eles não precisarão de assumir sobre si uma carga tão grande, acolhendo a realidade. E aí muitas pessoas podem até dizer, mas meu pai era alcoólatra. Como é que você fala que eu tenho que acolher, né, essa realidade? Meu pai, quando eu cresci, eu descobri que meu pai estava envolvido no mundo do crime, Mara, né? E tantas outras coisas que não foram boas. Meu pai agredia continuamente a minha mãe. Como é que você explica? Então eu assumi meu pai com aquilo que ele realmente era, né? Como amar uma pessoa que agredia minha mãe, uma pessoa que chegava em casa alcoolizado, gastava todo o dinheiro que recebia, uma pessoa que perigosa, né? E tantas outras situações. Uma pessoa que até praticou um abuso dentro do lar. Como ressignificar tudo isso? Porque são pessoas reais. Quando nós estamos falando dessa realidade, nós estamos trazendo toda essa questão também de fundo, né? Que tudo não gira num mundo maravilhoso. E nesse momento é muito interessante saber, né, que a constelação familiar ela fala da lei do respeito, né, da honra aos pais. E o que é o respeito e a honra aos pais? É simplesmente passar um pano em cima de tudo isso e fechar os olhos e dizer que não existe? Não, não é isso. Honrar e respeitar os pais é olhar para eles como eles realmente são. Eu sei que meu pai tem essa limitação. Que essa limitação, ela é desagradável e sempre foi desagradável para a vida da minha família.
porém ele é meu pai. Então, se não tiver nada que salve dessa figura, né, positiva, é interessante olhar que esse homem, com todas as limitações que ele teve, e por que ele teve essas limitações? Porque dentro dele existem muitas feridas ocultas que não foram curadas. Talvez nem nunca serão curadas. Por quê? Foi o jeito que ele achou para sobreviver. Foi o jeito que ele achou para carregar esse peso da vida, né? Existem muitas pessoas, principalmente relatos assim de muitas pessoas que convivem com pessoas que têm o caso da embriaguez, da bebida na família, né? Onde eu mesma já ouvi o relato que os próprios médicos dizem: fulano não pode parar de beber, porque se ele parar de beber, ele vai ter um coma alcoólico, vai ter vários problemas de tão dependente que ele é. Foi o jeito que essa pessoa ela arrumou para sobreviver, né? Para estar, para talvez conseguir amor e atenção da família, né? Se a gente para pensar o quanto uma pessoa que tem o vício da bebida, ela vem, ela busca a família, ela pede auxílio, ela faz escândalo. É como se dissesse assim: olhem para mim, eu estou precisando de vocês, né? É o jeito que essa pessoa buscou a sobrevivência. Porém, no caso do pai, como fazer? Então, o primeiro lugar é se apegar a essa grande dádiva que foi o dom da vida que ele te deu. Ah, mas eu nem sei quem é meu pai, sou fruto de um estupro. Não importa, né? O que importa é que através desse meio, através dessa situação, alguém colaborou para que a tua vida, para que você existisse, né? É uma realidade muito dura, mas por que a gente precisa ouvir essa realidade muito dura? Porque quando eu falo dessa questão do mito do pai herói, se a gente não se destaca, não deixa esse mito para trás, existem pessoas que vão seguir a vida inteirinha cobrando: eu não tive um pai para me acolher, eu não tive um pai que me ajudasse, eu não tive um pai que fosse carinhoso comigo, e por isso eu sou assim, assim, assim. Então, por isso a minha vida não caminha, por isso eu não consigo ter bons relacionamentos, por isso nada dá certo na minha vida, porque o culpado é meu pai, que não foi como deveria ter sido. Quando eu consigo, olhar para essa figura e dizer assim: esse homem com todos esses defeitos que é o meu pai, que eu conheço ou que às vezes nem conheço, que por N situações, se tornou assim, essa pessoa que é meu pai, que tem essas dificuldades, que tem esses vícios, é uma pessoa de carne e osso como eu, com limitações como eu, é uma pessoa que achou esse jeito para ele sobreviver, para escapar da realidade, ele bebe, né? E isso é dele. Eu aceito ele como ele é. Não compartilho com a forma que ele buscou para ele. Não vou viver essa forma para mim, porque hoje eu sou adulta, eu consigo olhar para isso, eu consigo entender que ali existe uma fragilidade, existe uma dificuldade, né? E que essa dificuldade é dele. Se ele não foi até agora atrás de busca de ajuda para sanar essa dificuldade, seja em nível físico, psicológico, né, a nível emocional, existem pais que são muito ciumentos, né, que são possessivos. Se ele ainda não quis ir atrás de solucionar isso, eu deixo com ele isso. Ok, de agora para frente, eu sei que isso é dele, eu não culpo, eu acolho, agradeço o dom da vida que ele me deu e sigo a minha vida, né? Quando eu tomo essa atitude, eu consigo ter um distanciamento.
E quando eu consigo ter esse distanciamento, eu consigo trazer uma imagem real de de acolhimento. Meu pai é assim. Foi a forma que ele achou, né? Meu pai não tem vícios, mas é assim, um sujeito caladão, um sujeito que nunca abraçou, beijou a gente, né? Nunca deu colo. Eu sei que os meus amigos tiveram isso. Ok, talvez o teu pai nunca tenha tido também na vida dele, do seu avô, essa acolhida, esse colo. Ele nem sabe o quanto isso é possível e que ser acolhedor, que abraçar um filho, que beijar um filho, não quer dizer que ele seja menos masculino, né? Não quer dizer isso. Talvez é o jeito dele e eu deixo isso com ele. Se eu acho que para mim, para minha vida, é importante ter esse contato físico com as pessoas, é importante ter o contato físico com os filhos, abraçar, aconselhar, acariciar, eu vou fazer isso com os meus filhos, sem condenar aquele que veio antes de mim. Então, a partir dessa tomada de posição, o que acontece? A pessoa começa a desfocar, né, do foco da cobrança, do foco do que deveria ter sido e não foi, e agora ela começa a visualizar a sua vida e caminhar daqui para frente. Então, para mim, para o meu relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor, esse relacionamento também pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento com os meus colegas de trabalho, né, com os meus amigos. Eu vou ser uma pessoa mais acolhedora. Eu vou ser também uma pessoa muito profissional, um profissional que se dedica, né, como meu pai se dedicava no serviço, mas eu vou ser uma pessoa que compartilha mais, que dialoga mais. Por quê? Porque para mim, eu vejo que isso é possível. Ou eu consigo perceber também que aquela dificuldade que existia na vida do meu pai, ela ainda está presente na minha vida. Que eu também tenho dificuldades de pegar uma criança no colo, de afagar, de ficar com essa criança, de beijar, de elogiar essa criança, porque eu não recebi. Mas hoje eu consigo compreender que isso é importante para aquela criança, porque no fundo, eu cobro isso que eu não recebi. Então, eu deixo essa cobrança, compreendo e aceito os meus que viveram assim, e agora tudo aquilo que eu gostaria de ter recebido, eu dou na medida certa para aqueles que vieram depois de mim. E isso então vai tirando aquele peso da cobrança, né? E vai liberando a figura paterna, né? E junto com a figura paterna, é claro, a figura materna também. E libera também a carga para aqueles que vêm depois. Então se cria um vínculo. E mesmo quando talvez a criança, né, diga assim: "Ah, mas o vovô, ele é bravo, tem uma cara fechada, né?" É muito mais fácil de interceder, dizer: "Não, é o jeito do teu avô", né? Dizendo assim: "Ele é assim", né? E nem por causa disso diminui a importância dele ser o teu avô. Nem por causa disso diminui a importância dele ser o teu pai. E da onde vem essa importância? Vem que essas pessoas, com todas as limitações que elas têm, que nós chamamos de pais, essas pessoas aceitaram o dom de transmitir a vida para nós, do jeito deles, né? Com as imperfeições e as dificuldades, aceitaram o dom de transmitir e de manter do jeito deles a vida, para que hoje nós estivéssemos aqui como adultos. Então fica mais fácil, porque a criança, ela consegue entender e ela também cresce naquela concepção assim: bom,
a minha mãe, o meu pai conseguem acolher o meu avô, a minha avó do jeito que são. Entre eles não existe uma energia de cobrança, de bloqueio. Então, entre mim e os meus pais também existe essa energia um pouco, né, mais leve. Então a vida começa a fluir de uma forma diferenciada. Isso é claro, olhando de uma postura adulta, porque muitas pessoas ainda olham para a vida e para os pais com uma postura infantil, uma postura de cobrança, né? Meu pai não me deu isso, meu pai não foi aquilo, meu pai não foi aquilo. Tá ok, ele não foi, talvez ele nunca será. Por quê? Porque ele não tinha condições, né? Porque ele não conseguiu se enxergar e talvez porque no momento dele, e se nós analisamos as gerações que vieram antes de nós, quanta dificuldade elas passaram na vida, de escassez, de dificuldades de relacionamento, onde nós podemos trazer relacionamentos aí entre pais e filhos na sociedade, onde o filho não podia dialogar, não podia questionar o pai, tinha que simplesmente ouvir e ficar quieto, né? A sociedade hoje em dia que traz hoje uma diferenciação, né? É hoje na qual os pais falam, os filhos falam, os pais escutam, e hoje também precisa tomar muito cuidado para não cair no outro oposto, né? Seja bem-vinda, Nath. Qual que é o outro oposto? O oposto de só os filhos falarem e mandarem e os pais ficarem quietos, né? Aristóteles sempre dizia: o equilíbrio está no meio termo. Qual que é o meio termo de uma relação? É o diálogo. Então, nem só os pais falam e os filhos escutam, né? Nem só os filhos têm toda a razão, mas o diálogo, o que é melhor resolver nessa situação? Quando o filho já é adolescente, até maiorzinho, né? Sempre trazer para o filho, mostrando quais são os caminhos, quais são os prós e os contras de uma situação. Ah, Mara, mas com a minha mãe é difícil fazer isso, com o meu pai é difícil. Eles não aceitam porque eles não foram criados assim. Ótimo, então vamos aceitá-los como é, né? Colocando a situação e talvez trazendo nós esse diálogo que faltou lá entre eles e os pais, porque lá não podia. Mas aqui eles conseguem perceber que agora já existe uma diferença. E cá entre nós, quando os argumentos eles são plausíveis, ou seja, eles são concretos, qualquer pessoa, mesmo aquela que tem uma certa dificuldade, ela começa a entender, né? Então, se você tem lá um pai que é muito fechado, muito turrão, muito, né, de difícil diálogo, aprenda a acolhê-lo, aprenda a não julgá-lo. Se ele é assim, porque na época dele ele não teve condições, não existia os meios que existem hoje, e tá tudo bem ele ser assim. Mas eu hoje tenho condições de mudar e ser diferente. Eu tenho condições de dialogar com ele, eu tenho condições de acolhê-lo como ele é, eu tenho condições de saber que mesmo hoje, com todos os recursos que tem, ele também, né, não vai em busca de ajuda. Ok, foi um meio que ele achou para sobreviver. E para minha vida, então, se eu consigo perceber um comportamento, né, de fundo que está sendo um comportamento do amor cego, onde eu estou atrelada, estou ali conectada com o meu pai em algumas coisas que fizeram sofrer a minha família a vida toda, opa! Então, se eu percebo isso, hoje eu tenho condições de tratar. Por quê? Porque hoje eu sei que ele, que é uma pessoa humana, que tem as suas limitações e tá tudo bem, porque isso é dele, não é meu. Que eu, embora até agora esteja conectada com ele, mas a partir de agora que eu trouxe para a consciência, eu trabalho
aquilo que eu não achei legal nele a vida toda. Então, hoje eu tenho a opção de seguir a minha vida, né? E deixar com que ele siga dele sem condenar, sem criticar e sem esperar mais que ele mude. Eu deixo ele ser como ele é. E eu sigo a minha vida, com muita gratidão pela vida que ele me deu. Dessa forma, as energias negativas que existem, os conflitos que existem, eles são dissolvidos, né? Conheci uma família na qual o pai bebia muito, muito, sempre bebeu, e com o passar dos anos, essa bebida se tornou um vício tão grande que realmente o médico aconselhou a esposa que ela tinha que ter em casa sempre a bebida para dar ao menos uma tacinha, né, de pinga para ele todos os dias, porque senão ele entrava em coma alcoólico, se não bebesse, né? E era muito interessante porque a mãe dessa amiga minha, ela era tão jovial, tão serena, né? Que ela, um dia eu perguntei, nossa, a senhora é tão assim tranquila que ela parecia até irmã dessa minha amiga, de tão jovial que ela era. E quem olhava aquela mulher não dizia que todos os dias ela tinha que sair acolher o marido que estava bêbado jogado na sarjeta. E aí, conversando com ela compartilhava, falou, não, eu entendi que ele é assim, que é o jeito dele, que ele passou muita dificuldade na vida e que ele arrumou esse jeito aí para poder esquecer das dificuldades e tudo. E eu acolho ele como é, né? E isso amenizava até o relacionamento entre o pai e as filhas. Por quê? Porque ela dizia assim, não, o teu pai é assim mesmo, deixa ele lá, ele vai sair, ele vai lá tomar as pingas dele, depois eu cuido dele, mas vocês têm que viver a vida de vocês, né? Vocês não têm que se prender por causa disso, por causa daquilo. A nossa vida nós estamos vivendo. Eu escolhi me casar com ele, vou acolher ele e vocês vão fazer a vida de vocês, né? E as filhas realmente seguiram a vida delas, né? Só que essa mãe, ela falava, vocês não é porque o pai de vocês bebe que vocês têm que faltar de respeito para com ele. Então, uma atitude concreta de acolhida e da mãe direcionar os filhos, né? Então, vamos nessa semana, né, que a gente vai concluir lá no domingo, Dia dos Pais, vamos olhar para esse pai como uma figura real, né? Foi o jeito que ele achou para viver, foi o jeito que ele encontrou para me dar esse carinho, esse amor. E ele é uma pessoa real como eu, cheia de limitação. E é nessa limitação que eu vou abraçá-lo e vou acolher, né? É claro que se dentro disso tudo o pai consegue perceber onde que está essa limitação e o tanto que essa limitação o afasta da família, o afasta dos filhos, e ele quer mudar, né? Quer buscar ajuda, é claro que aí cabe aos filhos também essa acolhida e esse incentivo, né? Para que ele possa ir buscar meios para sair disso. Porque quando ele também consegue entender isso, né, e a família consegue entrar nesse processo de acolhida e de direcionamento, as coisas também se tornam muito mais fáceis, né? Então, não comprarmos a figura do super-herói, porque o super-herói ele não existe, mas a figura real, que o nosso super-herói às vezes chega cansado em casa, estressado, não quer falar com ninguém. E às vezes os problemas do dia a dia também trazem mais conflitos. Mas saber que em determinado momento, aquela labuta diária também é um gesto de amor pelas pessoas que estão envolvidas ali no lar. Então, eu quero agradecer vocês, né, por essa companhia aqui durante a live. E gostaria de ouvir a opinião de vocês, né, sobre todo esse assunto, o que vocês acham.
Como vocês percebem essa figura paterna aí no lar de vocês? Como que é esse relacionamento? Quais as dificuldades que tem? Se aquilo que eu falei foi muito exagerado, né? Então, gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês, que curtissem, que compartilhassem esse conteúdo com mais pessoas, né, para que as pessoas pudessem ir trazendo uma visão mais real do que acolher o outro assim como ele é. Um forte abraço a todos e muita gratidão.